Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Rede de Distribuição. Hoje estamos aqui no campo, na frente da subestação de Criciúma. Vou até colocar aqui algumas cenas da subestação. Esta aqui então é uma das duas subestações de Criciúma, 69, né? Temos essa subestação aqui no bairro Ceará, chega a 69 mil volts, rebaixa para 13,8. Temos uma outra subestação no bairro Floresta, que também chega a 69 mil volts, rebaixa para 13,8. Lembrando que somos alimentados aqui pela Jorge Lacerda, que está interligada com o sistema nacional, mas é a nossa maior subestação aqui da região. Da Jorge Lacerda saem as linhas de 230 mil volts, né, que alimentam essas subestações de 69 mil. Mas aqui em Criciúma só temos 69 mil volts aqui chegando nas subestações. A principal fonte de suprimento de energia aqui no sul do estado é o complexo Jorge Lacerda, né, movido aí a carvão, né? Estamos falando aqui de Criciúma, capital do carvão. Ele tem a capacidade instalada de aproximadamente 900 megawatts. Aqui em Santa Catarina, nós temos aí redes, né, de transmissão 138, 230 e 525 kV. Nós temos duas subestações aqui em Santa Catarina de 525 para 230 kV. Uma fica em Blumenau e a outra fica em Campos Novos. Mas vamos dar continuidade ao nosso assunto, que é linha viva, né? Estamos fazendo alguma série de aulas com o professor Jusemar, especialista em linha viva. E hoje nós vamos dar continuidade a esse tema, que faz parte do curso de rede de distribuição. Estamos fazendo através do modelo de entrevistas e vamos continuar hoje então com mais uma entrevista com o professor Jusemar. Professor Jusemar, a palavra é contigo agora. Saudações, amigos internautas, amigo Marcelo, que nós possamos aqui fazer um trabalho ao contento de todos. E eu trago à tona aqui a frase do maior filósofo brasileiro, o Mário Sérgio Cortella, que diz o seguinte: faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. E é nesse intuito que eu estou aqui, dando o meu melhor. Bem verdade que tudo é novo. E eu agradeço ao Marcelo, porque isso é uma coisa que eu sempre procurei, eu sempre quis fazer, mas a oportunidade veio agora através do Marcelo. Então eu agradeço a Deus, né, em primeiro lugar, e depois ao amigo que me proporcionou essa oportunidade. Então, obrigado pela confiança depositada, que eu posso prometer dar o meu melhor aqui para que as coisas se encaminhem. Professor, vamos começar então com a primeira pergunta. Professor, então é o seguinte, o pessoal da linha viva está chegando no local para realizar a atividade, né? Quais os procedimentos iniciais? Chegando com o caminhão, ainda não estacionou o caminhão, mas precisamos saber que o próprio estacionamento do caminhão já faz parte do procedimento, né, professor? Fala para nós aí, quais são os procedimentos iniciais? Bem, os preparativos iniciais para o trabalho com linha viva. É importante ressaltar aqui que, primeiro, esse trabalho que ora vai ser executado, ele já teve uma vistoria, ele já foi verificado pelo líder, pelo supervisor, e já tem um conhecimento daquilo que é o ambiente do trabalho. Então, o estacionamento do veículo, primeiro. Então, o veículo deve ser estacionado de forma correta, ou seja, de uma forma em que facilite as operações sem fazer erro de manobra ou ter que fazer várias manobras para determinado serviço. Ou seja, você estaciona o veículo de forma de que o movimento da lança e do cesto possa ser feito vários serviços.
E a gente chama de perda de manobra isso, quando o profissional ele vai de um lado e aí ele faz uma coisinha e vai no outro e faz outra. Quando você começa a navegar muito, a ir para um lado e para o outro com o cesto, isso atrasa a operação. Então, o estacionamento do veículo, ele colocar no lugar certo, é prioritário. Depois de colocar, estacionar o caminhão no lugar certo, lembrar de colocar as sapatas, de aterrar, de colocar ele num ponto realmente de forma que ele possa atender aquele trabalho. Para sinalizar a via, cones, de forma que sinalize, se tiver uma curva muito próxima, vá até a curva, coloque um cone lá. Se precisar, coloque mais cones, para que se fique de forma bem sinalizada. É importante ressaltar aqui que nesses preparativos iniciais, o profissional, o eletricista, a equipe, deve ter ciência dos equipamentos que vai ser usado. Ou seja, desde coberturas, desde ferramentas, equipamentos, conectores, cabo, o que vai ser usado, os bypass que vai ser usado, e verificar se tudo isso está realmente em condição de trabalho. Porque caso contrário, deve ser descartada essa ferramenta, esse equipamento, essa peça, e para não atrasar o trabalho ou na hora da operação se ter uma surpresa, não é? Então é importante que tenha esse raciocínio. Então, isola, ou seja, delimita a área, procurar nunca bloquear as duas vias, isso só em caso de extrema necessidade, se deixa sempre pelo menos parte da via, né, liberada. Se não der, se deixa pelo menos uma das vias liberadas. E se isso for necessário, bloquear toda a via, há também a necessidade de uma comunicação aos responsáveis pelo trânsito, etc., porque a legislação manda isso e a gente tem que obedecer. Agora, é importante ter esse raciocínio em relação aos equipamentos, às ferramentas que vão ser utilizadas, para que realmente estejam em condição de uso, né? Prestar bem atenção nos testes de isolação, nas etiquetas, se não tem rachaduras, se não estão sujas. Por que sujas, professor? Porque a sujeira numa cobertura, por exemplo, pode ser ela a responsável pela condução da eletricidade. A cobertura pode ser muito boa, mas se ela estiver suja, ela pode conduzir a eletricidade pela sujeira. Então, periodicamente tem que fazer lavação, limpeza, a gente fala mais disso depois, mas, a priori, na execução do trabalho, tem que se fazer isso antes, colocar ali, né? A gente sempre pede que seja colocado todo esse material, esse equipamento que vai ser usado em um encerado no chão e a partir dali se faz. Para que isso? Para evitar o acesso exagerado de pessoas subindo e descendo do caminhão, entrando e saindo do veículo, quando o sistema está sendo feito um trabalho lá em cima e o sistema está energizado. Isso, se for necessário, extremamente necessário, até se admite fazer, mas precisa ser usada uma técnica para isso. Aí o eletricista vai ter que estar também de luva, vai ter que subir no caminhão e vai ter que fazer o procedimento correto para ir buscar alguma coisa no caminhão. Mas isso deve ser evitado no máximo do possível. Então, antes de iniciar o serviço, de cada serviço, né, o líder da turma ele deverá então verificar, né, também a classe de tensão. Por que a classe de tensão? Nós temos aqui na região, por exemplo, na região de Florianópolis e indo para Biguaçu, chegando lá em Tijucas, por exemplo, nós temos uma diferença de nível de tensão nas redes. Nós temos para cá 13,8 e para lá 23 mil. Por que tem que observar a classe de tensão? Obviamente que se o EPI ele é apropriado para trabalhar em 13,8 e a classe de tensão dele vai a 17 mil, você não vai poder operar em 23. Então, é preciso ter consciência disso. Ou se trabalha sempre com 23, né? E aí quando vai no 13,8 você trabalha com uma luva mais dura, porque a classe de tensão é maior, a luva endurece, a manga, etc. Ou se troca quando vai ser feito esse trabalho.
Então tome atenção nos detalhes, na ferramenta, nos equipamentos, nos EPIs, que tem que ser adequado a cada nível de tensão, a cada atividade. Ou seja, EPI adequado para o risco associado. Né? É isso que se prega. Professor, muito bem. Você falou sobre os procedimentos iniciais e você mencionou que antes seria necessário uma análise, né, de uma equipe, né, de uma pessoa, sobre a situação de risco. Seria a análise de risco, né, professor? Detalhe para nós, professor, sobre esta análise de risco. Preparativos iniciais, então, para a linha viva, para o trabalho com a rede energizada. É sempre importante citar de que antes que, propriamente dito, comece o trabalho com a linha viva, que se execute o trabalho, tem que se haver todo um processo de preparar esse trabalho. Então, inicia-se pela observação do cabo, se o cabo não tem uma emenda, se o cabo ele é um cabo que vai suportar, às vezes, um tensionamento, a instalação do bypass, um balanço, se a cruzeta que está ali, ela realmente vai suportar determinado peso, se todas as ferramentas necessárias para o trabalho estão à disposição. É importante que o programador dos serviços ele tenha informações sobre o histórico do carregamento do alimentador, que é importante isso também, porque se vai executar um trabalho no alimentador e o cabo que está ali já não suporta mais a carga, né, circulante naquele condutor, já é uma situação de risco em que a linha viva deve considerar. Né? Então é importante sempre que haja esse preparativo inicial, esse diálogo com o sistema, com o COD, para conhecer toda a realidade do alimentador, para que não se coloque a equipe em risco. Né? Então quando o preparativo ele é bem feito, quando o líder, quando o supervisor faz essa vistoria, né, tudo fica mais fácil quando a equipe de linha viva chega lá, para o líder passar essa atividade e para o entendimento do trabalho. Então, desde ir ao encontro do trabalho, pegar a ordem de serviço, avaliar, verificar a situação, verificar já se o caminhão vai poder estacionar no lugar certo, se não vai trancar a via, se tem muito movimento naquela via, se tem transeuntes, pessoas circulando por ali, né? Se tem muitas vezes a situação de um poste de madeira e esse poste ele às vezes está fora já de prumo, ele já está com uma rede meio que sucateada, aí você olha um cabo lá em cima que não vai suportar isso, etc. Então tudo isso deve ser vislumbrado, deve ser feito esse namoro visual com a rede antes. E depois quando a equipe chega, já deve ser o líder passando isso para a equipe e a equipe novamente faz esse estudo, para que realmente se tenha certeza de quando a equipe de linha viva entrar em operação, ela conheça tudo o que está ao redor. Ou seja, as possibilidades, né, os riscos associados e já aplicado, obviamente, as medidas de controle para o êxito do trabalho de linha viva com a rede energizada. Muito bem, professor. Professor, segundo a NR10, ela fala da questão dos adornos, né? Inclusive, você menciona no seu livro. Professor, eletricista não pode usar piercing de umbigo, né, professor? Fala aí para nós. O uso de adornos, já pela NR10, 10.2.9.3, que na íntegra diz, é vedado o uso de adornos pessoais nos trabalhos com instalações elétricas ou em suas proximidades. Não é diferente na linha viva. Então adornos é tudo aquilo que não faz parte da vestimenta normal. Então o anel, um relógio, uma corrente, enfim, qualquer que tu use que não faça parte da vestimenta é um adorno. Né? Isso principalmente se for objetos metálicos.
Então não é permitido a utilização de anéis, relógios, correntes durante a execução do trabalho e serviços com linha viva também. Durante a execução dos serviços não é permitido usar como ponto de apoio, às vezes se perde, né, o raciocínio em relação a isso, mas se coloca o pé lá no relé da iluminação, ou se coloca no style, ou a mão, ou o braço, ou a perna para se apoiar no style, na luminária, ou nos cabos da rede telefônica, ou qualquer outro potencial diferente. Então não é permitido isso. O eletricista tem que estar concentrado, não pode se perder em sair do cesto, se erguer, se jogar, colocar a mão em um outro potencial, às vezes pelo desejo de executar o serviço com mais agilidade, com mais rapidez, etc. Sempre que surgir algum imprevisto durante a execução de qualquer serviço na linha viva, os eletricistas deverão parar, sair do potencial e consultar o líder de turma para a sua solução. Conversar, dialogar, né? Não haja por impulso. A linha viva, como N serviços da eletricidade, não tem segunda chance. Então pare, pense, converse, diálogo, né? Se você acertou uma sequência do serviço também e essa sequência não está sendo respeitada, pare também. Às vezes com o teu colega de trabalho, mas você tinha falado que nós ia fazer isso primeiro, agora já está fazendo isso, etc. Pare, saia do potencial, converse e depois volte a continuar o trabalho com segurança. Professor, por exemplo, nós estamos aqui, né, 11 horas da manhã e parece aqui que o tempo hoje talvez chova, né? Tá meio chuvoso. E no caso do serviço, professor, de linha viva, quando é necessário numa situação dessa, ou até numa situação mais grave, né, já com chuva, qual o procedimento da equipe da linha viva, professor? Bom, relacionado às condições meteorológicas, quando se fala de linha viva, nos serviços em linha viva, as condições meteorológicas devem ser as mais favoráveis possíveis. Conforme as condições em que o tempo se apresenta, a turma de linha viva deve seguir as orientações conforme a tabela. Eu tomei o cuidado de colocar aí no livro uma tabela para realmente ter uma orientação mais rápida. Essa tabela, ela fala de tempo bom, chuva fraca, chuva forte, neblina ou tempestade e vento. E daí uma orientação para cada uma das situações. Na segunda coluna da tabela, a gente mostra dois tipos de trabalho, ou seja, operações diferentes. Uma operação que é feita à distância e uma outra que é feita ao contato. Ou seja, são métodos de trabalho com linha viva, mas que são diferentes. A gente fala mais disso depois. Mas quando o trabalho está sendo executado à distância e o tempo for bom, ou seja, o tempo seco, o tempo de sol, né, então o trabalho deve ser iniciado e concluído, porque na realidade, em relação às condições meteorológicas, é o tempo favorável para o trabalho com a linha viva. Quando tem chuva fraca, aí o trabalho à distância e o trabalho ao contato tem uma certa diferença, ou seja, se é à distância, o trabalho não deve ser iniciado, como também ao contato não deve ser iniciado, mas se ele é à distância e ele estiver no final, você pode concluir com uma chuva fraca. Por quê? Porque o trabalho à distância, você está trabalhando com um equipamento, com uma ferramenta, e você tem uma distância que te dá, na realidade, é uma medida de controle em relação ao risco existente ali. Então você conclui o trabalho. Mas quando é ao contato, aí você para o trabalho, você não inicia, se não iniciou ainda, e se iniciou, você interrompe imediatamente o trabalho. Se for chuva forte, você não inicia o trabalho, igualmente ao outro anterior, com chuva fraca, e se tiver em meio ao trabalho, você interrompe imediatamente o trabalho da mesma forma, esperando uma condição melhor para ir lá e concluir o trabalho. Se for vento, seja à distância ou ao contato, dependendo do vento, a equipe deve analisar qual é a velocidade do vento, qual é o risco associado, né, a situação, o ambiente em que se encontra o caminhão, o veículo, né? Então, qual é o risco associado em relação ao vento que está no momento?
e aí se toma uma decisão, e se não oferecer segurança, o serviço não deve ser iniciado e também deve ser interrompido se porventura estiver sido iniciado. Então, verificar a situação pertinente à execução ou continuidade dos trabalhos com segurança. Se tiver segurança, se faz. Se não tiver segurança, não se inicia ou não se conclui, dependendo da situação. Por quê? Porque você pode ter um vento fraco quando iniciou o trabalho e em meio ao trabalho veio um vento muito forte e você teve que interromper. Então você dá uma trégua e depois conclui o trabalho. Então, em relação às condições climáticas, é isso. Cuidem-se e sejam bastante coerentes em relação e tenham discernimento, né? O discernimento, e falem a mesma linguagem entre a equipe. Legal, legal, professor. Show de bola. Professor, bom, já fizemos a análise de risco, já fizemos os procedimentos iniciais. Importante agora ver a questão dos EPIs, né, professor? Teremos uma aula específica sobre EPIs, mas eu quero me ater agora à luva, né, professor? A luva, um EPI tão mencionado quando se fala em linha viva, por quê? Porque quem não está acostumado a usar a luva de 15 kV, 17 kV, tem muita dificuldade, né, professor? Ela é bem rígida, né? E fica até difícil, né, de manusear materiais com a luva, para quem não é acostumado. E também existem alguns cuidados específicos, né, da luva, professor. Fala um pouquinho para nós, professor, da luva, né, a luva isolante. A utilização do EPI, se tratando agora da luva, a luva de borracha principalmente, primeiro que essa luva ela deve ser usada todo o tempo. O eletricista ele coloca a luva ao embarcar no cesto, dentro do line, e ele só vai tirar quando sair do cesto. É importante também citar de que também a luva deve ser usada, essa luva de borracha com proteção de vaqueta por cima, seja proteção mecânica, que a luva também deve ser usada pelos outros membros da equipe que ora estão dando apoio. Ou seja, o eletricista que está na corda, o eletricista que vai dar um apoio para o pessoal do cesto subindo no caminhão, né? Que é bom evitar, mas se precisar, ele deve estar de luva, né? Então, no moitão, às vezes tem que puxar no moitão, ele precisa estar também equipado com a luva. Também é importante citar de que o uso da luva, ele requer alguns cuidados do eletricista. Como, por exemplo, as unhas devem estar aparadas, não deve ter uma unha comprida, porque ela pode perfurar a luva, né? É proibido fumar, né? Fumar dentro do line, né? Fumar na operação de linha viva. Né? Então, se deixa para um outro, é melhor até que não fume, mas se precisar, se ainda não conseguiu dominar o vício, que seja feito num outro momento, mas não enquanto está fazendo a operação de linha viva. Porque o cigarro ele pode queimar a luva, pode prejudicar a manga, pode criar um problema aí até para a segurança. Mesmo porque pode tirar a atenção do trabalho, não é? Então, cuidados especiais com a luva de borracha. Professor, no seu livro você menciona sobre a possibilidade de fazer trabalho usando, né, 2 métodos de trabalho, né, 2 equipes distintas. Para quem está nos ouvindo, talvez não lembre do que trata o método de trabalho segundo o NR10, né? O método de trabalho diz respeito à forma com que o profissional vai atuar perante a rede. Temos o método ao contato, o método à distância e o método ao potencial. O método à distância é onde o profissional ou a equipe consegue manter uma distância, ou precisa manter uma distância mínima, né? Tirando o profissional da zona de risco. E o método ao contato? O método ao contato é quando o profissional ele atua dentro da zona de risco, muito próximo da rede ou até mesmo tocando na rede, claro, com os EPIs e todo o ferramental necessário. E ainda o método potencial, né, professor? Onde o profissional entra no potencial. Além de tocar na rede, ele entra no potencial, fazendo parte da rede, como se fosse um corpo da rede. Claro,
com a vestimenta adequada, né, para proteger contra efeitos eletromagnéticos. Mas, professor, na linha viva, eu posso conjugar, né, mais de um método de trabalho, professor? Bom, os métodos de trabalho com linha viva. O método ele pode ser o método à distância, com auxílio de bastão, com auxílio de ferramentas apropriadas para este fim. Pode ser feito ao contato, com cesto aéreo, com uma plataforma, com escada, né, escada. O andaime pode ser feito com andaimes também, ou ainda em ambos os métodos, né, conforme a necessidade, desde que sejam analisados riscos e que depois dessa análise permitir o trabalho, né? Então, o método usado, você vai escolher, ou pode ser usado os dois métodos em uma operação, né? Desde que seja tudo isso sincronizado e feito de uma forma que foi antes estudado. Então, os métodos que a gente vai falar e fala no livro está relacionado ao método à distância e ao contato, mas que o método ao contato ou à distância ele pode ser feito em outras situações, não só no cesto, mas também na plataforma, no andaime, na escada, etc. Então esses são os métodos de trabalho com linha viva, com rede energizada. Cada um desses métodos, obviamente, com as suas particularidades, com a técnica diferenciada e com os cuidados, né, e treinados, obviamente, para fazer o trabalho dentro de um patamar de segurança onde ninguém é colocado em risco, né? A segurança ela deve sempre estar em alta. E falando um pouco então do trabalho à distância com a equipe de linha viva, se estabeleceu por convenção de que já se está trabalhando à distância, que no mínimo essa distância seja de 90 centímetros. Ou seja, se utiliza um bastão de no mínimo 90 centímetros, 1 metro, para caracterizar esse trabalho à distância e, obviamente, para oferecer maior segurança profissional que está executando esse trabalho. Então, o trabalho à distância é exatamente para te dar uma medida de controle, te garantir uma segurança maior, de forma que tu não está ao contato, né? Mas mesmo assim, todo esse trabalho deve ser com a luva isolante, com um bastão apropriado, com todas as ferramentas, né, dentro de um padrão para executar o trabalho. Mas a distância se estabeleceu que na classe 15 e 25 kV fique no mínimo em 90 centímetros no caso de trabalho à distância. Se tiver que se aproximar mais do que isso, se estabelece um trabalho como ao contato, e aí o procedimento e as regras e a técnica é uma outra. Então, 90 centímetros é o mínimo. Bom, já fizemos então a análise preliminar de risco, já fizemos então os procedimentos iniciais, já estamos com os EPIs já postos, ferramental organizados. Falta agora o aterramento do caminhão, né, professor? Fala para nós sobre como é que o pessoal vai fazer esse aterramento. O aterramento do veículo. Bom, o veículo, o caminhão de linha viva, quando ele é adquirido, o aterramento ele deve fazer parte do caminhão. Então já tem um ponto de aterramento com um cabo, um dos equipamentos é esta haste já apropriada para fazer o aterramento. Sempre ter a consciência de que a operação, o veículo, ele deverá ser devidamente aterrado antes do início da atividade, de cada serviço. E deve ser considerado energizado para efeito de segurança do pessoal. Por esta razão, não deverá o eletricista de solo adentrar o veículo. Por isso que a gente fala, não pode ficar entrando, subindo e descendo do caminhão. Por isso que a gente fez o comentário anteriormente de que deve ser colocado um encerado e todo o material e as ferramentas que forem ser utilizadas naquela operação ser colocada no chão, para não precisar o eletricista adentrar o caminhão. Então, quando for necessário, isso deve ser em sintonia com o pessoal que está lá em cima, né? Então, se for necessário adentrar o veículo, deve suspender, né, momentaneamente a operação no cesto, para evitar. Então, o caminhão deve estar aterrado, mas deve ser considerado energizado. Não é permitido fumar dentro da cesta, né, em hipótese alguma. Já comentamos isso.
Nos serviços em que se exige a colocação de bypass provisório, deve ser seguido os mesmos procedimentos anteriores descritos, que a gente já falou lá na plataforma. Ou seja, colocar o suporte, se não bater, colocar uma cobertura a mais no bypass, quando ele ficar encostado na cruzeta, se ele ficar próximo do poste, colocar também uma cobertura, etc. Né? E outro detalhe em relação ao aterramento do veículo é que aquela haste tem que ficar no mínimo uns 30, 40 centímetros de profundidade. E outra coisa é a conectividade elétrica do grampo com esta haste de terra, de forma que realmente o caminhão seja aterrado, né? Que seja uma conectividade elétrica de forma que o potencial da terra esteja na carcaça do caminhão. Tomar extremo cuidado no uso da corda de serviço, pois ela não é considerada um material isolante. A corda de serviço não é isolante, ela não é um material isolado. Então, quando for operar essa corda, o pessoal sai do potencial lá em cima, recolhe a corda quando voltar para o potencial. Então tem que ter um cuidado, porque às vezes se vai na autoconfiança e isso não acontece, e um dia pode ser tomado de surpresa. Então é importante que se siga determinadas regras, mesmo que pareça meio que exagerada, mas é para a sua segurança. A gente fala para alguns profissionais, não, isso é exagero, isso não é necessário, mas é importante ressaltar de que dificilmente vai se ouvir falar que alguém morreu por exagerar na segurança, né? O contrário é verdade. Por falta de segurança, por falta de raciocínio, por autoconfiança, as pessoas perdem a vida. Então, planejar os momentos de descida e subida de equipamentos, de ferramentas, para que a corda de serviço possa ser recolhida e sempre que o eletricista dentro do cesto estiver atuando diretamente sobre os componentes energizados, a corda deve estar recolhida e enrolada lá no suporte adequado. Beleza, então. Já agora podemos subir no cesto, né, professor? Já fizemos a análise preliminar de risco, já fizemos os procedimentos iniciais, EPI, ferramenta a postos, o caminhão está aterrado, podemos subir no cesto. Opa! O professor falou no livro que tem que ver o peso da pessoa, professor. Qual a carga máxima que o cesto aceita, professor? A carga máxima citada no livro relaciona-se à capacidade de peso do cesto que o cesto suporta. O fabricante vai determinar um peso máximo do eletricista que vai trabalhar dentro do cesto. Isso deve ser observado pelo líder e pela equipe. Também deve ser colocado neste momento que precisa ter determinados cuidados, né? Quando não se estiver em uso o cesto, se o caminhão vai se deslocar, se o caminhão vai ficar na garagem, se o veículo não está em operação, que o cesto deva ser coberto com uma lona, de forma que não fique exposto à umidade, né? À poeira. Então ele tem uma cobertura de lona, procurar fechar bem, amarrar bem, não só o cesto, mas também a lança, né? Para que não fique exposto à umidade. Uma vez que o caminhão da linha viva ele molhe por conta da chuva ou de qualquer outra razão, ele precisa de um tempo para se restabelecer, para secar, para depois vir a ser utilizado novamente. Então todo cuidado é importante em relação também a isso, né? Então cobrir o line, cobrir os protetores e não deixar que ele fique ao sol, à chuva, à poeira, etc., porque precisa de um cuidado especial. Ele é sensível realmente. Beleza então. Já estamos quase no cesto, estamos subindo no cesto. Mas antes de subir no cesto, professor, explica para os nossos alunos os cuidados que eles precisam ter lá em cima, né? Nós estamos falando aqui do trabalho com linha viva no cesto. Explica, professor, quais os cuidados que eles vão ter nas atividades, nas proximidades com o cabo energizado. Explica para nós, professor.
cuidados relevantes com o trabalho no cesto aéreo. Então, caríssimos, primeiro devemos ter a consciência de que a luva e a manga deve ser colocada antes de adentrar o cesto. Adentra o cesto e só ser retirado quando isso acontecer, o término do serviço, seja, desceu do cesto, saiu, e aí você tira a luva e a manga. As coberturas, elas deverão ser colocadas na medida em que o eletricista estiver ao alcance do condutor, já colocar. Em nenhuma situação o eletricista deverá ter um condutor descoberto nas costas. Sempre cobrindo de forma que as costas fiquem sempre protegidas. E também a distância dos braços, sempre coberto. Se precisar colocar 2 coberturas, 3 coberturas, coloquem as coberturas que forem necessárias. A cesta aérea não deve, em hipótese alguma, tocar no poste. A gente sempre fala no treinamento para praticar isso, essa manobra de conhecer o movimento, né, a rapidez, e conhecer também qual a alavanca, porque às vezes se perde, né? Então qual alavanca vai para a esquerda, qual para a direita, qual para frente, qual para trás, para que possa realmente fazer os movimentos certos e adequados. Nada de golpe, de soco no cesto, né? Seja uma coisa bem sincronizada. Isso é treino, isso é prática. Então é importante que o eletricista que está lá manobrando o cesto, né, ele tenha esse raciocínio. Então a cesta aérea não deverá estar suja, úmida, elas não serão permitidas sacolas dependuradas, né, contendo ferramentas e materiais dependurados do lado de fora da cesta, senão só a caixa de ferramenta, conforme já é da norma, mas nada de bolsa pendurada, de sacola, né. O controle do cesto não poderá ser utilizado como suporte de peças ou para dependurar sacolas. Esse pendurar uma sacolinha para jogar o lixo ali, isso não é permitido na linha viva. Não é permitido retirar as luvas e mangas, mesmo que não está trabalhando no potencial. Você está no cesto, deve se manter com a luva, deve se manter com o EPI. Não se tira o EPI lá dentro do cesto, quando você está próximo do potencial, independente se você está atuando ou não. Ou seja, vamos pegar um exemplo que o seu colega do cesto está no potencial e você não. Você pode tirar a luva? Não. Você tem que se manter com o EPI até o término e a conclusão do trabalho. São algumas particularidades, dentre tantas que tem, que ao longo do treinamento a gente vai comentando. Beleza, beleza, professor. Show de bola, show de bola. Já está quase na hora de a gente subir no cesto para fazer atividade, né? Só que precisamos confirmar o religador, né, professor? Fala para nós, professor. Repete, o professor já falou em outras aulas sobre o religador, a importância de estar fazendo bloqueio, né, professor, do religador. Fala para nós subir no cesto e não ter problema lá em cima, né, professor? Fala para nós sobre a função do religador nesse procedimento de bloqueio. Muito bem, antes de tudo, antes de qualquer atividade na linha viva, o líder da equipe deve entrar em contato, ou seja, através de um meio de comunicação, com o COD, esse Centro de Operações e Distribuição, e pedir o bloqueio do religador. Ele deve seguir as recomendações e instrução de operação e logo em seguida, quando isso estiver confirmado, aí sim proceder com as outras tarefas. Mas primeiro é o bloqueio do religador. Por quê? Qual é a finalidade desse bloqueio? Bom, a finalidade de bloquear o religador está exatamente focada na segurança da equipe, na operação. Por quê? Porque o religador, ele é um dispositivo de proteção, de sobretensão, de sobrecorrente, para que ele proteja o alimentador de forma que o religador atue automaticamente, né, depois de uma situação adversa. Mas com o bloqueio da linha viva, essa proteção ela fica de forma que não volte
a religar automaticamente. Então o religador ele continua ali protegendo, só que agora, com o bloqueio de linha viva, ele não entra automaticamente, ele não volta a religar o alimentador, o sistema automaticamente. Então, bloquear significa não deixar que ele entre automaticamente depois de um problema ocorrido no sistema. Por quê? Porque o problema pode ser com a equipe de linha viva. Porque apesar de todo o cuidado, pode ocorrer falhas. Às vezes o profissional da linha viva, ele vai mexer num jumper e por um descuido encostou em um outro potencial, na cruzeta, às vezes um movimento, né? Enfim, erros podem acontecer. Então, pautado nisso, uma das seguranças é, obviamente, ter a certeza de que, se ocorrer um curto-circuito, que isso seja visto imediatamente pelo religador, mas que ele não volte a ligar automaticamente. É essa a intenção de bloquear o religador, né? Que ele não volte a ligar automaticamente. Pois, conhecendo mais o religador, sabe-se que ele tem N tipo de proteções e possibilita também programações nele, de forma que seja dado um tempo para reconhecer se realmente é aquele defeito que ocorreu, etc. Mas tudo isso é eliminado com o bloqueio da linha viva. Ou seja, qualquer situação diferente daquilo que é normal, o religador abre e não volta a ligar automaticamente. É isso que é o bloqueio de linha viva. Portanto, a primeira iniciativa do líder é pedir o bloqueio de linha viva. Mas, professores, se não der o bloqueio, pode fazer o serviço com linha viva? Não. Sem o bloqueio, não se executa o serviço de linha viva. Essa é uma das situações em que o serviço de linha viva não pode ser executado. Se não tiver o bloqueio, não se faz o serviço de linha viva. Como tantas outras situações que podem levar ao cancelamento do serviço da linha viva, esse aqui é o primeiro deles. Show de bola! Chegamos então no final de mais uma aula, pessoal. É verdade, ainda não vai dar para subir no sexto, né? Nós estaremos subindo no sexto na próxima entrevista, né? Nós vamos ficar por aqui. Reveja as aulas anteriores, as entrevistas anteriores e aguarde a próxima entrevista, certo? Agradeço ao professor Jusemar e aguarde a próxima aula. Abraço, fique com Deus.